Pessoal, vamos começar? Podemos começar, Heitor, dar início? Claro. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer hoje a sua apresentação e a professora Carla, né? Nessa noite ela não vai estar conosco, porque ela está de férias, merecidas até domingo, então hoje eu que estaria aqui o período todo junto de vocês. Bem, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui conosco nesse assunto que eu particularmente acho fantástico, assim como o nosso palestrante hoje, né, querido Heitor. Heitor, muito obrigado pelo aceite em estar conosco aqui. Vai ser, eu tenho certeza, sensacional. A pitadinha do que você vai falar, né, porque sensacional mesmo é o que você faz no curso, que é incrível. E eu sou uma grande apaixonada por esse curso, por cada módulo desse. Todo mundo que me conhece sabe o quanto isso é verdade. Então, eu agradeço muito a sua presença conosco. Vai ser um grande prazer. Então, você vai ter a oportunidade de fazer a sua explanação e, em seguida, a gente abre para algumas perguntas e podemos discutir. Também quero agradecer ao Kemen, o nosso querido Kemen, que está sempre com a gente, dando, né, auxiliando a gente aqui em tudo que a gente precisa, nessa parte de tecnologia de informação. Ele é nosso mestre, e a Vivian, que é a nossa professora da Faculdade de Medicina, nossa convidada essa noite. Obrigada, Vivian, está aqui também, nos prestigiando. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham tanto prazer em assistir essa live, quanto eu, com toda certeza, terei. Heitor, é por você. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, professora Ellen, pelo convite. Obrigado, Kemen, pela presença, doutora Vivian. Bom, espero que vocês estejam animados, estejam curiosos para saber o que a gente vai conversar nessa noite. Então, o tema dessa live, gente, é vegetarianismo no esporte. Então, o que é importante saber? Claro, a nossa live ela é um pouco rápida, então eu vou trazer os principais tópicos que eu acho assim, que são de extrema importância quando a gente pensa no manejo clínico de um indivíduo que é vegetariano ou vegano e que também é esportista ou então é atleta. Bom, começo perguntando, será que esse tema é importante? Será que tem uma importância? Qual que é a relevância da gente estudar um pouquinho sobre o vegetarianismo no esporte? Trago para vocês alguns dados recentes. O que a gente pode observar? Que o número de vegetarianos e de veganos no Brasil está aumentando cada vez mais. Então, a gente tem estimativas de que em 2018, 14% da população dos brasileiros são vegetarianos. Além disso, outros indivíduos, o que eles relatam para nós? Cerca de 55% eles relatam que consumiriam mais produtos veganos se estivesse indicado na embalagem. Além disso, se a gente for avaliar qual que é a renda, né, quanto que a indústria alimentícia arrecada pensando no mercado vegetariano e vegano, a gente pode observar também um crescimento ao longo dos anos. Então, vejam que em 2016, o mercado vegetariano arrecadou 12,5 milhões. Além disso, o mercado vegano, 2,8 milhões. E isso não está ocorrendo só no Brasil, então é uma tendência global. A gente pode observar isso também nos Estados Unidos, alguns países da Europa, mas também de forma global. Outro ponto importante para essa aula, para esse tema, é que, claro, a gente ainda está numa situação de pandemia, a gente sabe que muitos indivíduos deixaram de fazer exercício físico, mas a gente sabe também que essa prática está retornando aos poucos. E um outro ponto importante é que, durante a pandemia, as pessoas, a gente avalia isso em estudos, que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. E, consequentemente, elas querem uma alimentação mais saudável e querem fazer mais exercício físico. Então, vejam que, por um lado, a gente tem um aumento do número de indivíduos vegetarianos e veganos, e, por outro lado, a gente tem um aumento no número de esportistas e também, quem sabe, até mesmo de atletas. Então, em relação ao vegetarianismo, então, o que é vegetariano? Então, é todo o indivíduo que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves e peixes, e também seus derivados,
podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. Então, vejo assim, uma definição bem geral é aquele indivíduo que exclui a sua alimentação às carnes. Então, ele pode optar por ovos ou por laticínios, tudo vai depender da sua escolha. Então, é para isso que a gente tem alguns tipos de vegetarianismo. Então, temos aqueles indivíduos que são classificados como ovo-lacto vegetariano. Então, é um indivíduo que a base da sua alimentação são alimentos do reino vegetal, mas ele utiliza alguns alimentos do reino animal, como ovos, leite e também os laticínios. Temos aqueles indivíduos que são lacto-vegetarianos, que eles não utilizam os ovos, mas faz uso de leite e de laticínios. Temos aqueles indivíduos que são ovo-vegetarianos, então é um indivíduo que não consome leite nem laticínios, mas faz o uso de ovos. E temos também uma classificação que ela é pouco conhecida, mas são os vegetarianos estritos, que são vegetarianos que não utilizam nenhum derivado animal na sua alimentação. Também são conhecidos como vegetarianos puros, mas eu chamo a atenção de vocês que essa nomenclatura, o correto é estrito e não restrito. Por quê? Porque se a gente avaliar a restrição, vegetariano restrito, nos dá uma ideia de que a sua alimentação é bem restrita, só que na verdade ela não é. Então o indivíduo ele tem uma alimentação vegetariana, mas se a gente for avaliar a variação de alimentos, ela é muito variada. E temos também o vegano, que é um dos grupos que mais está crescendo ao longo do tempo, que é aquele indivíduo que ele é considerado vegetariano estrito, ou seja, ele recusa o uso de componentes animais não alimentícios. Então, além dele não ingerir nenhum alimento de origem animal, o vegano ele também não utiliza produtos que são derivados animais, como, por exemplo, vestimentas de couro, lã e seda. Além disso, os veganos também não consomem produtos que são testados em animais. Bom, temos os semi-vegetarianos. Então, geralmente, quem é vegetariano não gosta muito dessa classificação, que é o indivíduo que ele come carnes brancas até 3 vezes por semana. Ela está muito, assim, fora de uso, está em desuso, mas também temos essa classificação pela Sociedade Vegetariana Brasileira. E temos uma outra classificação, um tipo de dieta, que vem sendo muito utilizada e que é uma das que mais está sendo falada recentemente, que é a Plant-Based Diet, que é um tipo de dieta que o foco principal é uma alimentação saudável, e sendo que esse indivíduo ele vai dar prioridade para alimentos do reino vegetal. Então, é uma alimentação saudável, sendo que a sua composição principal são alimentos do reino vegetal. Heitor, então esse indivíduo ele não ingere nenhum alimento que é de origem animal? Esporadicamente, esses indivíduos podem ingerir algum alimento de origem animal, mas a base da alimentação são alimentos do reino vegetal e de uma forma mais saudável. Bom, quando a gente pensa no indivíduo que é vegetariano ou vegano, ele simplesmente não escolhe seguir esse tipo de dieta por acaso. Então, ele tem alguns motivos, algumas causas, alguns propósitos e razões para isso. Então, vejam que, quando a gente vai acompanhar um paciente que é vegetariano ou vegano, a gente tem que levar em consideração que ele tem algumas razões por trás disso. Seja por conta da saúde, seja, por exemplo, pensando no meio ambiente, seja questões morais ou éticas, seja também uma compaixão animal. Então, esse indivíduo, ele tem os seus motivos internos para isso. E tudo isso, o profissional, nós, nutricionistas, a gente tem que levar em consideração também. Por que a gente tem que levar esses pontos em consideração? Porque será que o atendimento de um paciente vegetariano ou vegano é o mesmo do que um atendimento de um paciente que é onívoro? Será que a gente não tem que ter alguns pontos que a gente tem que ter mais atenção? Será que durante a entrevista, durante a anamnese clínica, a gente não tem que fazer algumas perguntas mais específicas? Será que quando a gente for solicitar algum exame, será que a gente não tem que ter alguma hipótese,
algo que nos sugere uma possível deficiência. Então, vejam que, em relação ao atendimento do paciente vegetariano ou vegano, a gente pode observar que, de forma geral, todo tipo de atendimento nutricional, a gente tem que buscar criar uma relação estreita e de confiança com o paciente. Por quê? Quem é nutricionista sabe, para eu conseguir coletar informações que são essenciais para a minha avaliação como nutricionista, e para que eu consiga estabelecer minhas estratégias nutricionais para esse paciente, eu tenho que ter uma relação de confiança. Então, para isso, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter respeito, e eu tenho que ter genuidade. Porque se o paciente não se sentir seguro com o entrevistador, com o nutricionista, ele poderá omitir informações. Informações que são essenciais para a minha avaliação clínica. Então, vejam que os componentes da avaliação nutricional, de forma geral, pensando num atendimento nutricional, eles são os mesmos. Então, a gente realiza avaliação antropométrica, avaliação bioquímica, avaliação clínica, está relacionada com a história clínica, mas também o exame físico, e também realizamos a avaliação do consumo alimentar. Bom, destaco alguns pontos importantes para vocês. Então, em relação à história clínica e à anamnese nutricional, a gente vai coletar durante a consulta qual que é o motivo, como que é a sua alimentação. Você é vegetariano? É vegano? Há quanto tempo? Por que é importante eu saber há quanto tempo esse indivíduo ele é vegetariano ou vegano? Porque se for um indivíduo que começou a ser vegetariano agora, é um indivíduo que, às vezes, ele não tem muito conhecimento. Às vezes, ele não consegue ter noção de grupos alimentares importantes. Às vezes, ele não tem noção de quais grupos ele tem que aumentar para garantir tal nutriente. Então, é importante a gente saber também o tempo. Além disso, a avaliação do estado nutricional, se há presença de alguma doença, se utiliza algum medicamento, algum suplemento. Por que é importante eu saber isso? Vamos supor que é um paciente que tem gastrite, tem esofagite, tem refluxo e utiliza algum medicamento que é inibidor da bomba de prótons e diminui a liberação de ácido clorídrico no estômago. Consequentemente, se for um uso crônico, a digestão de proteínas, liberação de ferro, liberação de B12 pode ficar comprometida. Então, será que para esse paciente eu não tenho que solicitar algum exame específico? Será que quando eu for planejar, né, a sua dieta, será que eu não tenho que ter mais atenção? Tem que pensar, por exemplo, como que vai ser a biodisponibilidade de alguns nutrientes? Além disso, o uso de suplementos. Então, hoje a gente sabe que é muito fácil a gente comprar um suplemento na farmácia, na loja de suplementos, etc. Quais que ele utiliza? Tem necessidade? Quem prescreveu? Então, tudo isso é importante a gente coletar durante a consulta. Para avaliação da ingestão alimentar, temos diversos instrumentos para avaliar. Mas o ideal, pensando no indivíduo que é vegetariano e vegano, será que vai ser o recordatório 24 horas? Será que é melhor eu conhecer a rotina diária desse paciente? Será que a rotina de alimentação dele altera ao longo dos dias? Qual que é o horário do treino dele? Será que tem dia que ele treina de manhã, treina à tarde? Isso influencia no meu planejamento? Então, vejam que, em relação aos hábitos e à rotina alimentar desse paciente, a gente tem que coletar o máximo de informações possíveis. Por que a gente tem que conhecer muito bem a rotina e seus hábitos? Porque se a gente vai prescrever um plano alimentar adequado, esse plano ele tem que estar diretamente relacionado com a sua rotina, porque senão a adesão ela vai ser baixa. Sinais e sintomas clínicos. Então, o nutricionista faz exame físico? Deve fazer. Então, quem tem consultório e atende, temos que fazer exame físico. Principalmente paciente que é vegetariano ou vegano. A gente avalia principalmente unhas, pele, cabelos, buscando identificar alguns sinais que podem estar relacionados com deficiências, principalmente de micronutrientes. Ah, Heitor, tá com o cabelo quebradiço, tá caindo muito. É deficiência de ferro? Não. A gente tem uma hipótese. Como que a gente confirma isso? Aí a gente tem que solicitar um exame para poder confirmar. Mas o exame físico ele é de extrema importância. Sintomas,
me sinto muito cansado, não tenho ânimo para treinar. Pode ser deficiente, pode ser diversas alterações, pode ser alteração tiroidiana, pode ser estresse, pode ser falta de dormir de forma adequada, pode ser também deficiência de algum micronutriente. Então, é importante realizar o exame físico, mas sempre complementar com aqueles outros parâmetros da avaliação nutricional. Exames bioquímicos. É importante solicitar exames bioquímicos para pacientes vegetarianos e veganos. Como que está a ferritina? Como que está a B12 sérica? Será que eu tenho que monitorar? Eu solicito na primeira consulta, pergunto se ele já fez algum tipo de exame, traz os resultados. Solicitei, identifiquei que, por exemplo, B12 está baixa. Qual que é a minha conduta diante disso? Em quanto tempo eu vou ter que repetir esse exame? Então, como que é o manejo clínico de um paciente vegetariano e vegano em relação a exames bioquímicos? Tudo isso é de extrema importância. Em relação à prescrição nutricional na alimentação vegetariana, antes de eu falar um pouquinho de cada macronutriente de forma assim bem rápida, eu pergunto para vocês, será que é possível ser atleta e conseguir ter um ótimo rendimento? Será que um atleta vegano ele consegue ganhar uma competição? Porque se a gente for avaliar popularmente, o que as pessoas, até hoje, muitas ainda pensam? Nossa, parou de comer carne, vai ficar doente, fica fraco. Parou de comer carne, não consegue ganhar massa muscular. Mas será que isso ocorre realmente na prática? Bom, a gente sabe que se o indivíduo ele parar por si e não buscar uma procura, não procurar um profissional, a chance dele ter uma deficiência, a chance dele não atingir seus resultados, ela é existente. Mas se o indivíduo procura um profissional, tem acompanhamento com um nutricionista, o que a gente pode observar isso na prática clínica esportiva? Temos diversos exemplos de atletas que são veganos. Então, atletas que conquistaram várias competições, conquistaram várias premiações, como, por exemplo, atletas de endurance, atletas de atletismo, temos tenista, temos também atletas de vôlei, de fisiculturismo, outro exemplo de atletismo e também de peso olímpico. Então, é possível ser vegano e ser atleta, mas para isso o indivíduo ele precisa de um acompanhamento nutricional adequado. Será que esportistas também, esse mesmo fato de o indivíduo ser vegano, vegetariano e consegue ser atleta, será que os esportistas, nós que fazemos musculação, ou então que corremos, ou então que faz natação, será que a gente também consegue ter um bom rendimento? Será que tem diferença se eu ser vegetariano ou vegano em relação ao onívoro? Será que o indivíduo que é onívoro, ele tem um rendimento melhor no treino do que eu? Temos diversos estudos, mas como o nosso tempo é curto, eu trago só um para mostrar para vocês que, quando eles avaliaram esportistas que treinam corrida 3 vezes por semana, então pegaram um grupo de veganos, um grupo de ovo-lacto-vegetarianos e um grupo de onívoros. O que eles observaram em relação a parâmetros de rendimento ao treino? Nenhuma diferença. Então, os dados desse estudo, e a gente tem outros, a gente tem diversos, nos mostram que cada dieta avaliada não apresenta vantagens nem desvantagens em relação à performance. Então, com base nesses resultados, eles sugerem que uma dieta vegana, que eu peguei o mais extremo, ela pode ser uma alternativa adequada para atividades recreativas, no caso, esportistas. Então, vimos que é possível ser vegano, é possível ser vegetariano e ser atleta ou ser esportista. Então, é possível garantir esse rendimento, é possível ter resultados. Mas, quando a gente pensa na alimentação desses indivíduos, tem alguns pontos que são essenciais, que a gente tem que levar em consideração na avaliação, mas também no planejamento da dieta. Então, vejam que no meio esportivo, eu já começo com a energia. Então, quando a gente pensa em fornecimento energético para indivíduos que são atletas ou esportistas e que são vegetarianos ou veganos, o que a gente tem? Quais são os fatores que a gente pode avaliar que está presente na alimentação deles? Então, de forma geral,
eles têm um alto consumo de fibras, um alto consumo de alimentos de baixa densidade energética, e isso, consequentemente, contribui para o aumento da saciedade e é um aliado para a perda de peso, principalmente pensando em atletas de endurance. São aqueles atletas que eles treinam 3, 4, 5 horas por dia. Então, um atleta que a sua demanda energética ela é altíssima. E se a gente for avaliar, se ele for vegano, está consumindo muita fibra, muitos alimentos de baixa densidade energética, está ficando muito saciado, tem pouco tempo para se alimentar. O que acontece com esse indivíduo, gente? Consequentemente, se a gente for comparar com o indivíduo que é onívoro, as recomendações de energia, tanto para esportista como para atleta, elas são as mesmas. Mas pensando no indivíduo que é vegetariano ou vegano, principalmente o atleta, a gente tem que priorizar o quê? Um maior fracionamento, a gente tem que incluir nesse plano alimentar mais alimentos que têm uma densidade calórica maior e também um maior monitoramento. É para isso que a gente tem algumas estratégias nutricionais de acrescentar alimentos como oleaginosas, os óleos vegetais, mas também frutas que são ricas em gorduras, como coco e abacate, para aumentar o quê? O fornecimento energético, principalmente para atletas que são veganos. Em relação a macronutrientes, estão pensando em carboidratos, será que as recomendações para esportistas e atletas são as mesmas para indivíduos que são onívoros, vegetarianos e veganos? Sim, são as mesmas. Mas quando a gente vou pegar um caso extremo, um atleta que treina de 3 a 4 horas por dia, a necessidade de carboidrato dele estará aumentada. Será que no plano alimentar eu vou incluir somente alimentos integrais, que são ricos em fibras? Como que é o tempo de realizar essas refeições dele? Será que eu vou ter que incluir algum suplemento? Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não elaborar um plano alimentar que esteja adequado, o que acontece, gente? Esse indivíduo ele vai ter um comprometimento no seu rendimento e também nos seus resultados. Em relação à proteína, o que a gente tem como recomendações de forma geral? Sim, recomendações mais atuais. No meio esportivo, o que é recomendado para indivíduos de forma geral? 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. É suficiente para a maioria dos indivíduos em exercício físico. Tudo bem, é suficiente. Então, um atleta de corrida, o da musculação, temos algumas particularidades específicas que ao longo do curso vocês terão módulos específicos para isso, mas eu chamo a atenção de vocês para a seguinte questão. Quando a gente pensa no indivíduo que é ovo-lacto vegetariano, é mais fácil atingir essa recomendação proteica diária. E outro ponto importante, os estudos nos mostram que o ideal não é, por exemplo, eu focar no pós-treino ou no pré-treino. Não, o ideal é que esse consumo de proteínas, de aminoácidos, ele seja distribuído ao longo do dia, tanto pensando em recuperação para o treino, mas também no principal objetivo que a gente escuta na prática clínica, que é o quê? Ganho de massa muscular. Então, para um indivíduo que é ovo-lacto vegetariano, a gente tem muitas opções, ovos, queijos, temos também os alimentos do reino vegetal, principalmente as leguminosas, temos os laticínios. Se for necessário, a gente pode incluir algum suplemento, então temos o whey, temos albumina, temos diversos. Mas, e para os indivíduos veganos? Então, vamos supor que vocês atenderam um paciente, ele é atleta, e ele está numa fase que ele precisa ganhar massa muscular e reduzir percentual de gordura. Para isso, o que fazer como estratégia? Aumentar a proteína dele, fazer um pequeno déficit calórico, diminuir um pouquinho do carboidrato, depende do indivíduo, mas é uma das estratégias que a gente utiliza, mas geralmente a gente tem que aumentar um pouco mais a proteína para garantir que ele mantenha essa massa muscular ou consiga ter uma hipertrofia. E como que a gente faz com o indivíduo que é vegano? Vamos supor que vocês calcularam e a quantidade de proteína que ele precisa por refeição é de 25 gramas. Bom, com whey eu consigo, com ovos eu consigo, com queijo eu consigo, laticínios é mais fácil. A gente tem várias opções hoje de iogurtes mais proteicos. E para o indivíduo que é vegano,
que eu faço? Será que eu vou ter que combinar as leguminosas? Combino leguminosa com um cereal? Ah, Heitor, mas se eu combinar, por exemplo, arroz com feijão, eu garanto todos os aminoácidos necessários para a síntese proteica, mas eu aumento muito o carboidrato dele. Então, para eu fornecer 25 gramas de proteínas, que vem tanto do feijão, mas um pouquinho do arroz, eu vou ter que colocar uma porção muito alta, estoura o carboidrato. O que eu faço nesse caso? Temos alternativas, mas eu chamo a atenção de vocês que, por mais que a gente teve uma evolução nos estudos, nas técnicas de avaliar o valor biológico das proteínas, o que a gente tem como estudos mais recentes? Que ainda continua sendo sugerido que os vegetarianos precisam ingerir uma maior quantidade de proteínas do que os comedores de carne para compensar a menor digestibilidade de fontes vegetais. Trago outro problema para vocês. Então, a gente calculou, esse paciente precisa de 25 gramas de proteína em 5 refeições no dia, vocês calcularam. Se ele for ovo-lacto vegetariano, é mais tranquilo de atingir. Então, temos leite, laticínios, temos whey, temos ovos, temos queijos, etc. Mas ele é vegano. Então, o que eu faço com esse indivíduo que é vegano? O que eu vou colocar no café da manhã dele? Bom, eu calculei, precisa de 25 gramas, mas eu tenho que considerar que a digestibilidade da proteína vegetal ela é menor. Então, se a gente for avaliar a recomendação proteica para esportista ou atleta que quer hipertrofia e é vegano, a recomendação é que a gente fique no limite superior, 2 gramas. Então, eu vou ter que aumentar um pouco mais. Como que eu faço isso no almoço e no jantar? Eu vou ter que reduzir um pouco o carboidrato. Combino leguminosas? Ok. Mas será que eu vou incluir algum suplemento? Temos suplementos veganos disponíveis no mercado? Temos. Arroz, ervilha, soja. Qual que é melhor? Qual que tem um melhor perfil de aminoácidos? Qual que tem uma maior quantidade de leucina, que é o aminoácido-chave, que vai ativar a mTOR, estimular a síntese proteica? Quais dessas opções são as melhores? Será que eu utilizo só suplementação da proteína de ervilha ou eu faço uma associação com a proteína do arroz? Como que fica o perfil de aminoácidos? Então, para isso, a gente sabe que hoje em dia a gente tem umas combinações que a gente deve fazer para esses indivíduos que a gente consegue garantir um maior aporte proteico, principalmente avaliando o perfil de aminoácidos e, claro, a gente consegue atingir esse tipo de estratégia nutricional. Outro ponto importante, lipídios. Bom, qual que é a recomendação, assim, de forma geral, para veganos que são atletas ou esportistas? É a mesma, se a gente for avaliar de onívoros, é a mesma quantidade. Então, 0,5 a 1,5 gramas de lipídios por quilo por dia, ou 30% da ingestão calórica diária. Mas qual que é o grande problema? Agora eu vou trazer um pouco o indivíduo que é vegano. Bom, o indivíduo que é vegano, o que ele vai consumir de fontes de lipídios? Será que pode faltar ácido graxo ômega 3 para ele? Onde que tem ômega 3 no reino vegetal? Chia, linhaça, nozes. Existem opções de suplementos de ômega 3 vegetais? Temos opções até de cápsulas vegetais. O indivíduo que é ovo-lacto vegetariano, o que eu posso incluir para ele como fonte de lipídios? Então, vejam que temos alguns pontos que a gente tem que ter muita atenção para esse tipo de paciente. Então, são aqueles que têm uma alimentação com volume excessivo e quantidade insuficiente de calorias, principalmente atletas de endurance, ou então aquele indivíduo que ele é muito alto, que ele tem um alto gasto calórico diário. Além disso, o que a gente tem que ficar atento? Será que a quantidade de ômega 3 que ele está ingerindo é suficiente? Como que eu vou inserir num plano de um vegano? É por alimento? Será que eu tenho que suplementar? Quais são as opções disponíveis? Também avaliar a presença de alimentos com gordura hidrogenada. Não é porque o indivíduo é vegetariano e vegano e tem uma maior preocupação com o meio ambiente, uma maior preocupação com o planeta, com os animais, que ele obrigatoriamente vai ter uma alimentação 100% saudável. Então, eu já tive muitos pacientes, tem alguns que eles chegam e a gente vai avaliar a alimentação,
É aquele indivíduo que ele consome muita quitanda, em Ribeirão, quitanda é frutaria, né? Em Minas, quitanda é pão de queijo, é rosca, é bolo, produtos de panificadora, é biscoito recheado, é salgadinho. Tudo bem, é vegetariano, mas não é saudável. Então, tudo isso a gente tem que avaliar também. Então, não é porque o indivíduo é vegetariano ou vegano que ele tem uma alimentação 100% saudável. A gente também tem que trabalhar isso, educação nutricional. Temos, por outro lado, pessoas que têm fobia de gordura, que geralmente evitam. Isso, na prática clínica esportiva, ocorre principalmente em indivíduos do sexo feminino, de modalidades em que o físico ele é muito importante. Então, aquelas atletas de alguma modalidade que envolve dança, bailarinas, ou então ginástica artística, rítmica. Então, geralmente, essas atletas do sexo feminino, elas têm a maior chance de desenvolver, por exemplo, um transtorno alimentar, uma anorexia, ou de ter fobia de gordura. É só em mulheres? Não. A gente sabe que isso também ocorre em indivíduos do sexo masculino. E também, gente, queda em níveis de colesterol HDL, então de lipoproteínas, devido a um consumo excessivo de grãos refinados, também aumento de triglicéridos. E como que a gente avalia isso? Por meio de exames laboratoriais, exames bioquímicos, sempre em associação com a avaliação da alimentação desse indivíduo. Micronutrientes na alimentação vegetariana. O que eu tenho que ficar atento? Dietas vegetarianas mal elaboradas, elas podem proporcionar deficiências de nutrientes, principalmente de micronutrientes. E aqui eu destaco vitamina B12. Então, a gente sabe que a principal fonte são as carnes. Então, o indivíduo deixa de ingerir B12, deixa de ingerir carne, consequentemente, o consumo de B12 cai. Ah, Heitor, mas tem B12 em outros alimentos. Então, por exemplo, para quem é ovo-lacto vegetariano, tem ovos e queijos, mas a quantidade, será que é o ideal? E o indivíduo que é vegano, onde que ele vai consumir? A gente sabe que tem B12 em cogumelos, mas o indivíduo vai comer shiitake, shimeji todos os dias, a gente sabe que é caro. Então, o que eu vou incluir? Será que no mercado a gente tem alimentos fortificados? Temos diversas opções. Ou será que é mais seguro eu suplementar como medida preventiva? Não sei. Tem que solicitar o exame primeiro. Tem que solicitar, tem que saber interpretar, tem que saber qual que é a dose que eu vou prescrever. Será que ele vai precisar de uma dose maior? Se ele está com deficiência, vou encaminhar para o médico ou não? Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Ferro, vitamina D, zinco e iodo também. Vitamina D, vou suplementar, vou orientar a tomar sol, vou dosar. Hoje a gente sabe que os valores de referência ele diminuiu, é de 20 nanogramas. Mas será que para o atleta, e se ele está com 25 é o melhor valor, o que os estudos nos mostram? Quando a gente associa concentração de vitamina D com rendimento, será que concentrações mais elevadas não promovem uma melhora do rendimento, uma melhora da imunidade? Temos estudos que nos mostram isso. Como que eu vou saber? Tenho que solicitar, tenho que ver qual que é a alternativa. Vou suplementar? Vou orientar a tomar sol? Qual a frequência que eu devo solicitar esses exames? Vou adequar esses micronutrientes só com a alimentação ou vou prescrever um suplemento? Vou incluir alimentos fortificados? Tudo isso a gente tem que saber. E algumas estratégias nutricionais. Então, o indivíduo quer ganhar massa muscular, mas ele tem uma dificuldade de ingerir proteína de forma adequada. Tem alternativas? Temos outros suplementos, temos a creatina. Como que o indivíduo que é vegetariano ou vegano responde a uma suplementação de creatina? Bom, eles não consomem a principal fonte da alimentação, que é a carne. Então, será que eles respondem de uma forma melhor que o indivíduo é onívoro? Será que meu paciente vai ter um bom resultado pensando em hipertrofia? Quais são os efeitos da creatina no organismo dele? Então, tudo isso a gente também tem que saber. Qual que é a dose, qual que é o melhor horário, qual que é a estratégia nutricional. Então, nós, nutricionistas, devemos saber tudo isso. Bom, pessoal, como é uma live, eu só joguei perguntas para vocês, mostrei os principais tópicos que a gente deve saber, assim, de forma bem geral. Tanto que envolve um atendimento, uma avaliação de um paciente que é
vegetariano ou vegano, e quais os cuidados que a gente tem que ter, tanto pensando em monitorização de exames bioquímicos, mas também o que eu devo incluir no plano alimentar, se eu devo suplementar, se eu tenho que incluir alimentos fortificados, e tudo isso é essencial. Então, o nutricionista esportivo que vai acompanhar pacientes que são vegetarianos ou veganos, a gente tem que saber tudo isso. Espero que vocês gostaram, me disponham para possíveis dúvidas e saibam que, ao longo do curso, a gente vai ter um módulo só para vegetarianismo no esporte. E é claro, lá eu terei 4 horas com vocês e vou poder abordar todos esses tópicos de forma bem específica e detalhada. Obrigado. Heitor, muito obrigada. A gente tem algumas dúvidas aqui, viu? Foi excelente e verdade. Você, na realidade, fez vários apontamentos extremamente importantes, né? Nós temos hoje aqui conosco profissionais de educação física, temos nutricionista e temos médicos, né? São todos profissionais da saúde, em que eu acho que o aproveitamento de tudo isso é maravilhoso. Aliás, tem uma pergunta de um profissional de educação física que eu achei bastante simples e vocês me complementem, por favor. Heitor e Vivian, convido também para fazer uma complementação. Ele pergunta aqui, no meu caso, eu acho que eu não posso pedir exames. Ele tem razão. O profissional de educação física, ele não pode solicitar exames. Mas o que eu faço? O que eu faço, acho que é bastante simples a gente dizer que você sim deve encaminhá-lo, né, ao profissional responsável para o pedido do exame e poder fazer. Mas aí que eu acho que é muito interessante, na realidade, esse curso, ele é proposto para profissionais de saúde e ele realmente, ele consegue, né, abraçar todas as profissões, porque quando profissional de educação física, esse é o meu ponto de vista, que sou profissional de educação física e sou nutricionista, essa é a minha formação básica. Quando você tem a possibilidade de ter um conhecimento aprofundado e você conseguir reconhecer que algo está errado com o seu praticante, com o seu cliente, né, com quem você está acompanhando, isso faz uma diferença incrível no seu trabalho. Porque tem muitos que não conseguem reconhecer nada, vão continuar dando o seu treino, realizando o seu papel como profissional de educação física, e o além, ele não consegue ir, ele não sabe, ele não reconhece, ele não entende, né? Então, no meu ponto de vista, esse é um dos pontos importantes desse curso, e que essa será a nossa 5ª edição, e lembrando que em todas as edições nós tivemos profissionais de educação física, e para mim, esses profissionais, eles conseguem, no final do curso, e além do óbvio, não porque eles podem fazer dieta, não porque eles possam pedir um exame, não, nada disso. Porque eles conseguem fazer um reconhecimento do problema. E a partir daí, ele tendo reconhecimento do problema, ele sabe para onde ele tem que direcionar o cliente dele, né? E isso tem várias possibilidades da melhoria do resultado do treino que foi aplicado. Então, no meu ponto de vista, a pergunta que foi feita é essa, né? Que não, você não pode realmente pedir o exame, mas você vai ter condições de reconhecer o problema e poder direcionar. O que vocês acham, Heitor e Vivian? Eu concordo plenamente. Assim como o nutricionista esportivo, ele tem que entender noções básicas de fisiologia do exercício, tipo de treino, para, claro, a gente estabelecer a melhor estratégia nutricional. O nutricionista esportivo, ele sempre tem que conversar com o educador físico do paciente, que é o ideal a gente trabalhar em equipe. Também acho que o educador físico, ele tem que conhecer da nutrição, porque ele está ali dando treino pro aluno dele, e o aluno dele está falando que ele leu no Instagram, ele está trazendo informações soltas, então ele tem que pegar essas informações e direcionar para nós. Então, a gente tem que trabalhar em equipe. Eu concordo plenamente. Não é só em ambiente hospitalar, é também em consultório com esportistas e com atletas. Eu penso dessa forma também, eu concordo plenamente.
Eu acho que é muito importante a pessoa aprender a identificar, né? E aí é bonito do trabalho em equipe. Eu identifico um problema, mas eu não sei cuidar, eu não posso cuidar, eu encaminho para o outro profissional, né? Mas eu acho super importante a pessoa ter o conhecimento. Eu penso que seja bárbaro nesse sentido, né? Eu me recordo que quando eu entrei na USP, porque a minha cadeira é como professora de nutrição esportiva num curso de educação física. E eu me lembro isso como se fosse hoje. Minha primeira turma, um aluno levantou a mão e falou: professora, qual que é a importância de eu estar aqui na sua aula aprendendo o que você está passando para mim? Então, o que esse profissional aqui acabou de perguntar me levou a um passado até distante. Eu estou há 12 anos na USP, né? E foi exatamente isso que eu vejo em todos os anos. A grande importância desse profissional ampliar sua base de conhecimento, sua capacidade de pensamento, de raciocínio e conseguir prever um problema que está por vir e direcionar para um profissional. E se ele não tem base alguma, ele não vai fazer isso. A única preocupação dele é com o exercício. E a realização do exercício, sendo eu profissional dessa área, eu sei o quanto ela necessita de uma prática nutricional durante todo o período. Quer dizer, se o indivíduo não come bem, não se alimenta bem, não tem suas reservas, não dorme, ele não vai render, não existe rendimento, não tem desempenho. Então, eu acho que é isso. Né? Você ia falar alguma coisa, Heitor? E não é tomar o lugar do outro, não, é reconhecer e encaminhar, trabalhar em equipe. Exatamente, mas até o trabalho em equipe, ele realmente é muito precioso, porque para eu trabalhar em equipe, eu preciso entender o mínimo da área do outro. Senão eu não sei nem direcionar, eu não sei nem o que falar. Então, por isso que eu acho excepcional realmente essa possibilidade da abertura desse curso a diferentes profissionais, em que ele consegue, né? E ele tem uma compreensão mínima, ele não consegue resolver o problema, eu vou passar a bola, literalmente, porém, o fato de eu conseguir reconhecer isso, já não tenha dúvida que isso vai, é uma evolução profissional do seu trabalho, do seu resultado muito grande. Porque senão eu vou ficar com um cliente insatisfeito o tempo todo, não vou resolver o problema dele, eu não sei resolver, também não sei quem resolva, e muito provavelmente vai perder esse cliente. Né? Acho que é isso. O trabalho de grupo é excepcional. Tem mais uma pergunta aqui, Heitor. Tem uma pergunta que a pessoa nos pergunta como deve ser feita a suplementação de B12. Nossa, depende muito. Depende do resultado do exame. Vamos supor que o paciente está com deficiência. E aí, nesse caso, ele vai necessitar de uma dose farmacológica. Então, quem corrige a deficiência é o médico. Porque nós, nutricionistas, a gente tem um limite de prescrição de B12 até 1.000 microgramas pelo CFM. Então, nesse caso, o paciente está com uma deficiência, vai necessitar de uma dose maior, que geralmente é de 5.000 microgramas. E aí, quem deve prescrever isso é o médico. Então, vamos supor, nessa situação de deficiência, vai fazer a correção com o médico. A gente vai monitorando. Após essa correção, o nutricionista pode prescrever uma suplementação para manter? Sim. Aí tudo vai variar também das concentrações que a gente identificar nesse exame. Vai ser 50, vai ser 100, vai ser 10. Tudo depende do resultado do exame. Então, assim, se eu não tiver o resultado ali, eu não consigo saber quanto que eu devo prescrever. Na aula eu trago vários exemplos para a gente discutir. E outra, né? Novamente estamos aqui falando em multidisciplinariedade, né? O nutricionista, ele consegue até um ponto. Além disso, eu não consigo. Eu preciso do outro profissional, preciso do médico. Né? A importância de você reconhecer e conseguir encaminhar novamente. Interessante isso. No meu caso, eu acho que não posso... Ah, não, esse é aquele o mesmo, mas tem mais uma que eu vi. Deixa eu ver. Você acha válido orientar o paciente a ingerir alimento rico em vitamina C após grandes refeições para aumentar a absorção de ferro, que é clássico, né, da nutrição? Sim, com certeza. Então, a gente pensa numa combinação, tanto em almoço e jantar, incluir as leguminosas, e como esse tipo de alimento, a principal fonte de ferro é o ferro não M, a gente sabe que quando ele está em associação com ácido ascórbico, com a vitamina C,
a gente tem um aumento da sua biodisponibilidade, consequentemente, a gente aumenta a absorção. Então, é ideal a gente incluir algum alimento do grupo das leguminosas, feijão, grão de bico, soja, ervilha, lentilha, e colocar como sobremesa, por exemplo, uma laranja, ou orientá-lo a colocar limão na salada. Então, assim, temos infinitas possibilidades, mas o ideal é a gente orientar e montar, né, um plano alimentar onde a gente pense principalmente na biodisponibilidade de cada micronutriente, para evitar com que a gente inclua algum micronutriente que vai competir com o outro, como, por exemplo, cálcio e ferro, e, claro, né, distribuir isso muito bem ao longo do dia. Café da manhã, vou focar em cálcio, almoço e jantar, vou focar em ferro. Tudo isso a gente tem que ter estratégias nutricionais. Muito legal. Tem uma pergunta interessante aqui. Há a possibilidade de ganhos hipertróficos em pacientes que fazem a prática de jejum intermitente e são veganos ou vegetarianos? É recomendada suplementação em casos como esse? Olha, é uma pergunta, na realidade, que vai ser impossível a gente responder agora, né? Porque é uma pergunta, ela é muito ampla, uma resposta realmente muito ampla, mas com toda certeza que tem módulos o suficiente para serem aprendidos durante todo esse período de 10 meses, porque é um longo curso e que vai possibilitar. Porém, na verdade, eu jogo uma outra pergunta para quem está questionando aqui, né? Se você quer ganhar, se você quer ter hipertrofia, qual que é a importância do jejum intermitente? Essa é a minha pergunta. O que acontece durante o jejum? Isso, por que eu estou pensando em hormônios anabólicos? Isso. O que acontece durante o jejum? Isso. O que acontece durante o jejum? Se a minha busca é hipertrofia, por que eu preciso colocar, na verdade, uma intervenção nutricional que, na realidade, a gente está falando em restrição? Sendo que, quando eu falo em restrição, eu me lembro em catabolismo. Quando eu falo em hipertrofia, eu estou trabalhando com anabolismo, né? E outra, na melhor das hipóteses, se eu faço jejum e faço exercício de força, alguns estudos com humanos, eles demonstram que você consegue preservar a massa muscular. Não se fala em ganhos, muito menos significativos, né? Você pode ter um ganho ali de 50 gramas, 100 gramas, tá? Num período de tempo, mas normalmente a intervenção do jejum, muitas vezes ela é utilizada quando você está em busca de um processo de emagrecimento, como uma das intervenções no meio de um processo. Mesmo assim, ainda tem que se ter o objetivo, claro, por que eu estou fazendo isso, enfim. Então, eu realmente acho que é uma pergunta bem ampla, assim, e a minha resposta é uma nova pergunta, né? Se eu penso em hipertrofia, por que eu quero uma intervenção que, na realidade, pense em restrição? Porque o jejum intermitente, ele é uma restrição. Vocês entendem ele dessa forma ou diferente? Fora levar em consideração as alterações hormonais, né, a longo prazo. Totais. A gente fala em catabolismo, né? Então, é isso. É interessante, né, a sua pergunta, mas eu acho que, na realidade, a resposta dela é bastante longa. A gente precisa passear muito entre os metabolismos, entender muito essa questão do jejum intermitente, os hormônios relacionados a ele, os tipos de jejum intermitente, que são inúmeros, qual que é realmente o objetivo desse jejum intermitente, né? Porque um dos objetivos do jejum intermitente, quando a gente utiliza essa ferramenta no processo de emagrecimento, por exemplo, é a autofagia, é melhorar o sistema de autofagia, né? Que pode ser um dos papéis. Então, na realidade, eu penso, não sei se vocês gostariam de complementar, mas eu realmente acho que essa resposta, ela é bastante ampla para quem fez e impossível de ser respondida assim, olha, né, a pergunta é essa, a resposta é essa, no meu ponto de vista. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está bem... bem tímido. Tá bem tímido, então eu vou, na verdade, como essa live aqui, ela tá envolvida, né,
com esse curso do Pós-Nutri-USP, na realidade eu vou direcionar 2 questionamentos aqui para a gente discutir, fazer como uma última discussão, para ninguém se cansar, né, e a gente poder descansar. Dentro da nutrição esportiva, Heitor, eu acho que um dos grandes objetivos dentro da nutrição esportiva é o aumento do desempenho, sem sombra de dúvida, né? Falando em atletas de alto nível. Quando a gente fala em atletas recreacionistas, a gente tem outros objetivos secundários, como, por exemplo, o principal deles entre atletas recreacionistas, na maioria das vezes, é a melhoria da composição corporal. Né? E quando a gente fala em melhoria de composição corporal ou a gente fala em desempenho, a gente fala em atingir todas as recomendações necessárias, né? E eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso. Dentre essas recomendações, é claro que eu não consigo atingir isso se eu não tiver o carboidrato simples, que na verdade são ferramentas diferentes de quando, como o nosso curso é um curso que fala em nutrição esportiva e obesidade, a gente vê que a gente tem 2 linhas, né? Quando eu vou para a obesidade, eu vou falar menos na abordagem do carboidrato simples, quando eu vou mais abordagem do carboidrato complexo. Quando eu vou para a nutrição esportiva, o carboidrato simples, ele se encaixa muito bem, porque a gente fala em carboidrato, em desempenho, em resposta. Né? Dentro do vegetarianismo, você vê qual que é o tamanho, assim, da dificuldade, na realidade, do profissional conseguir trabalhar com esse atleta, né? O atleta de alto nível, na realidade, deixa eu elaborar melhor a minha pergunta, o atleta de alto nível, comparado a um atleta recreacionista, você acha que a abordagem nutricional é muito diferente, sendo o mesmo grupo de vegetarianismo? Sim, ela é diferente porque tudo vai depender da rotina de treinos, dos objetivos. Então, vamos supor, um atleta de alto rendimento, ele vai treinar 3, 4, 5 horas por dia. Então, como que eu vou garantir a quantidade de carboidrato necessária para ele? A gente sabe assim, que o carboidrato é fundamental. Pensando em rendimento, ele tem que ter bons estoques de glicogênio muscular. Já o meu outro paciente, que é um esportista que faz musculação, que quer ganhar massa muscular e reduzir percentual de gordura, eu posso reduzir um pouco mais de carboidrato para ele, posso aumentar um pouco mais a proteína, mas para o outro não, eu tenho que garantir energia. E se eu não garanto energia suficiente, o rendimento dele cai. Então, assim, as abordagens, por mais que as recomendações, de forma geral, pensando em macronutrientes, elas têm uma interligação entre elas, mas o plano ele é individualizado. Então, eu não posso falar assim, para atleta de elite é isso, para esportista é isso. Não, depende do paciente. Por isso que eu falei muito de como deve ser, assim, de forma geral, a avaliação nutricional, porque cada indivíduo tem uma rotina de treino, um objetivo, e a gente tem que estar capacitado para prescrever, né, a melhor estratégia possível. Isso eu acho bárbaro, porque, na realidade, o que faz a grande diferença entre um atleta de alto nível ou de alta performance e um recreacionista, né, que treina bastante, porém, a quantidade, o volume de treino ele é menor, a grande diferença, a recomendação é diferente? Não, a recomendação não é diferente, mas o que vai se levar em consideração é o volume de treino, intensidade de treino, frequência do treino e outro tipo, que tipo de treino ele está fazendo, né? Se é força, se ele está fazendo um treino de resistência, um treino resistido, um treino de potência, e isso tudo é abordado para a gente ter a mínima ideia, né, desse universo que é tão rico, que é o universo do exercício, que é extremamente rico. E quando a gente vai agora para o outro lado, que é a segunda parte do curso, né, Heitor, que a gente vai trabalhar com a obesidade, pensando no emagrecimento, uma das coisas que você mencionou e eu acho bastante interessante no vegetarianismo, que eu vejo muitas vezes em colegas próximos, é a questão do uso de vários alimentos para compensar, né, a falta da saciedade que é vinda da carne. Quer dizer, o excesso de gorduras, de frituras, de carboidratos, de alimentos densos, que me dê saciedade. Né? Então, como trabalhar isso na obesidade, de forma geral? Bom, na obesidade, a nossa abordagem, a gente tem que estabelecer estratégias nutricionais que façam com que esse indivíduo, primeiro, ele consiga perder peso, a gente tem que pensar em manter massa muscular, e a gente tem que pensar também que é um indivíduo que está, dependendo, ele está acostumado a ingerir uma grande quantidade de alimentos, mas geralmente alimentos que não são saudáveis, que não promovem uma saciedade ideal.
A gente tem que trabalhar uma reeducação nutricional, melhorar a qualidade, e para isso a gente aumenta um pouco a quantidade de proteínas, que também estão associadas com manutenção de massa muscular, mas também promovem mais saciedade, e as fibras, principalmente fibras solúveis. Então, uma das estratégias é incluir em quase todas as refeições do dia alimentos que são fontes de fibras solúveis, porque a digestão ela é mais lenta, a gente tem um atraso no esvaziamento gástrico, consequentemente, esse paciente ele vai se sentir mais saciado. Não só fibras e proteínas, temos outras opções. Por exemplo, tem estudos que mostram que o whey protein, proteína do soro do leite, ele aumenta a produção das incretinas, então hormônios do trato gastrointestinal que ativam no hipotálamo vias anorexígenas, que estimulam o que? A saciedade. Então, será que eu posso incluir como uma estratégia nutricional um suplemento proteico, mas ele quer perder peso, ele não quer hipertrofia, o whey é só para hipertrofia, não? Não. Temos diversas estratégias nutricionais que a gente pode colocar para esse tipo de paciente também. Olha a riqueza de informação, né? A gente acabou de falar sobre alta performance em atleta recreacionista, em obeso, para uma mesma população. É muito rico. Bem, incluíram mais 2 perguntas aqui, que a gente vamos fazer para a gente poder finalizar. Ela parabeniza pela excelente aula e ela pergunta, se o paciente vegetariano não possui nenhuma alteração laboratorial, existe algum consenso ou quantidade máxima de ovos, gemas por semana? Na verdade, repetiu a pergunta aqui para mim. Ela pergunta se ele não tem nenhuma alteração laboratorial, na realidade, qual que é a quantidade máxima de ovos, gemas, se existe algum consenso que determina, né? Se existe essa quantidade máxima de ovos, especialmente gemas. Eu tenho um ponto de vista, mas eu quero te ouvir, porque quando a gente fala em gema, a gente não pode esquecer que a gema é rica em gordura. E dentro de uma dieta, aí vai depender do objetivo dessa dieta, né? Mas o que vocês pensam sobre essa questão ainda existe a dúvida, né? Quantos ovos eu posso comer? As pessoas ainda mantêm essa dúvida. Então, a questão que envolve colesterol dietético e colesterolemia, ou seja, concentrações principalmente de colesterol total e de LDL colesterol, é um pouco polêmico. O que a gente tem na literatura científica? Temos indivíduos que são hiporresponsivos e hiperresponsivos. Tem aquele indivíduo que os exames estão normal, lipidograma normal, mas se ele passar a ingerir 2, 3 gemas por dia, a gente observa aumento de colesterol, aumento de LDL. Mas tem aqueles indivíduos que está tudo normal, ele come 5 gemas no dia e não tem nenhuma alteração. Então, cada indivíduo responde de uma forma. Então, o ideal é a gente ter o quê? Bom senso, equilíbrio. A gema ela é rica em gorduras, precisa ter gordura na dieta, a gente inclui gorduras. O indivíduo precisa de colesterol. Colesterol faz parte da membrana celular das células, é precursor de hormônios esteroides. A gente tem que consumir, focando em anabolismo principalmente, a gente tem que consumir esse colesterol. Só que, quanto? A gente tem recomendações, que é de 200 a 300 miligramas por dia, de forma geral. Respeita a recomendação, então, assim, de forma geral, 1 gema por dia. Mas ele consumiu 2 por dia, vai fazer mal? De forma aguda, não, mas de forma crônica, não sei, tem que solicitar exames. Então, é um universo, assim, que não dá para eu afirmar, ponto. É X. A gente tem que ter bom senso. Eu penso isso. Vivian, quer falar? Eu concordo, é isso mesmo. Acho que vocês falaram muito bem, né? O Dr. Zé Ernesto, inclusive, ele fez uma pesquisa aqui em Ribeirão Preto, há um tempo atrás, e nas aulas dele ele mostra um gráfico. É isso que o Heitor falou. Tem algumas pessoas que ingerem muito pouco colesterol por dia, e o colesterol sérico é 300, mais de 300. Tem gente que come muito colesterol e o colesterol é baixo. Então, depende muito da resposta individual, que acho que está relacionado com a genética, né? E que eu saiba, consenso não existe mesmo, não. Eu acho que é o bom senso mesmo.
Isso, eu ia falar, afirmar isso, Vivian, que acho que não existe um consenso a respeito dos ovos. Aí a gente tem uma individualidade, né, genética, bioquímica, e que mostra o quão importante é a gente conhecer o nosso paciente. Exatamente. Né, através de exames, do acompanhamento e das respostas. Acho que é isso. E acompanhar, né? Isso. Tem o mais eu sou importante. médico, eu posso falar, né? Tem um médico que ele sai muito na mídia e ele fala que pode comer 25 ovos por dia. 20 ovos por dia. Então, tomem cuidado com isso, né? Eu acho que é o que a professora Ellen e o professor Heitor falaram, eu concordo. Tá. Eu acho que é o melhor, gente. O bom senso, ele tem que estar acima de qualquer coisa, né? Foi ótimo. Gente, foi ótima a presença de vocês, foi ótima, Heitor, a sua apresentação. Tenho certeza que todo mundo ficou aqui com um gostinho de quero mais, né? Porque é um assunto muito atualizado, né? Eu mesma extremamente atualizado. Eu também vou novamente assistir, eu assisto todos os anos, eu não me canso de assistir. Gente, é bárbaro, não tem o que dizer. Heitor, realmente, que a gente precisa de, no mínimo, 4 horas, no mínimo. No mínimo. Mas lindo, eu foi que lindo, obrigada. Muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade, eu que agradeço, aprendi muito. Agradeço, gente. Agradeço muito, agradeço a todos pela presença, quem conseguiu sair da casinha e fazer a pergunta, né? Foi ótima a presença, gente. E com certeza teremos mais. Então, só um aviso final, pode ser? Olha, por favor. Pessoal, olha, essa live vai ficar gravada no blog do Pós-Nutri USP. É um link que vai ficar com vídeo no nosso canal do YouTube, lá vocês podem acessar também. Mas pelo blog do nosso curso, vocês acessam direto, entra lá no pós-nutriusp.com.br, do lado direito tem um link do blog. Cliquem lá e vocês vão assistir a live rapidamente. Nas próximas 24 horas está lá publicado. Vai estar lá, disponível. Kemi, obrigada. Você ouviu a voz do Kemi, né, Heitor? O Kemi, a gente sempre fala que ele não foi radialista, mas, enfim, quem conhece fala. Então tá bom, excelente. Gente. Uma boa noite para todos. Excelente. Obrigado. Boa noite, Foi um prazer. Até mais. Tchau. Prazer é meu. Tchau. Até mais. Obrigado.